muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Dólar atinge um novo recorde no pregão e chega a R$ 4,39. No Rio Grande do Sul, 108 municípios estão em situação de emergência por causa da seca. Em Soledade, estiagem destrói lavouras de soja. E em Mato Grosso, agricultores e pecuaristas tiram dinheiro do próprio bolso para melhorar a condição das estradas. Você vai ver também que o Departamento de Agricultura americano aumentou as estimativas de área plantada com grãos na safra 2021 nos Estados Unidos. Tudo isso e mais agora. Mercado e Companhia já está no ar. O dólar à vista atingiu a cotação histórica de R$ 4,39 durante o pregão de hoje. Neste ano, a moeda norte-americana acumula alta de quase 9%. No acumulado de 2020, a moeda norte-americana acumulou alta de 8,82% frente ao real. O levantamento da Agência Estado mostra que os sucessivos recordes representam um avanço de 1,88% em fevereiro. Já nesta quarta-feira, o dólar registrou a terceira alta seguida no pregão e fechou pela primeira vez na casa dos R$ 4,36. Vamos conversar com a Cristiane Quartaroli, que é economista e vai explicar o que está acontecendo neste mercado. Boa tarde, Cristiane. Seja bem-vindo. O que leva o dólar a atingir esses patamares recordes? Olá, boa tarde, pessoal. A gente está vivendo num ambiente de bastante aversão ao risco, né? As moedas emergentes, principalmente o real, tem sofrido bastante com isso. Principalmente por conta dessa questão do coronavírus. A gente tem muitas incertezas no mercado, não se sabe quais serão os impactos desse vírus nas economias, tanto chinesa quanto nas economias mundiais. Então, por conta disso, a nossa moeda acaba sofrendo, não tem jeito. E hoje aconteceu de novo, né? Hoje a gente viu o nosso dólar subir bastante e basicamente é por conta desse cenário externo, tá? A gente tem uma economia um pouco fragilizada, no que diz respeito a crescimento, enfim, precisamos das reformas, então por isso que a gente está sofrendo bastante no mercado de câmbio. Agora, o cenário do coronavírus ele já está no radar do mercado há algumas semanas. Tem algum gatilho que faça com que o dólar volte a ter essa pressão adicional? Na verdade, o que acontece é que, assim, a gente tem uma taxa de juros baixa atualmente, né? Então, o que está acontecendo? O investidor estrangeiro, quando ele olha para o Brasil, ele vê a taxa de juros muito baixa e ele vê uma economia fragilizada e muito dependente do andamento das reformas. Como as reformas elas estão um pouco paradas agora nesse momento, e o investidor ele quer isso, ele espera as reformas, ele precisa saber o que vai acontecer com as reformas, principalmente sobre a tributária, para saber como que vai ficar a questão dos impostos aqui para voltar a investir no nosso país. E com a taxa de juros baixa que a gente tem aqui, ele acaba optando por investir em outras economias emergentes que têm uma rentabilidade um pouco maior, como o México, por exemplo. Então, o gatilho seria basicamente esse. Além da questão externa, a gente tem uma economia fragilizada e dependente das reformas para o investidor voltar a acreditar no nosso país, para a gente ver dólar entrando no nosso país novamente. As reformas administrativa e tributária, elas estão sendo deixadas de lado na sua avaliação e na avaliação do mercado, por isso também essa preocupação adicional de que reformas tidas como prioritárias para 2020 podem perder fôlego, já que este é um ano de eleição municipal, Cristiane? Oi, Kelly. Então, eu não acho que elas estão sendo deixadas de lado, tá? Elas só não estão sendo encaminhadas no momento que a população gostaria, que a população e que os investidores gostariam que fossem, tá? Então, na verdade, é isso que acontece um pouco. Como você mesmo falou, é um ano de eleição, então precisa-se de muita articulação no Congresso para que essas medidas sejam encaminhadas. Então, leva algum tempo mesmo. E com essa pressão externa que a gente está vendo no câmbio por conta do vírus, acaba meio que impactando aqui, né? Então, gera uma ansiedade com relação a isso. Mas eu acho que é bem provável que elas
possam ser encaminhadas ainda ao longo deste e do próximo ano. Só tem uma ansiedade no mercado com relação a isso e isso acaba pressionando também a nossa moeda. Cristiane, para encerrar, o público de casa que nos assiste tem um grande interesse em ouvir opiniões sobre a tendência do dólar, já que o agronegócio brasileiro é muito dependente de dólar e também porque a moeda norte-americana ajuda na formação de preço dessas commodities. Diga para a gente qual é a sua previsão de dólar, a previsão da empresa que você trabalha. É a pergunta de $1 milhão, essa, né? Todo mundo quer saber para onde que vai o dólar, né? Kellen, eu acho que a gente já está num momento de bastante pressão, tá? O dólar subiu muito nesses últimos tempos. O real ele foi a moeda que mais se desvalorizou desde o início, desde o primeiro caso que surgiu do coronavírus, né? Então, eu acho que a tendência daqui para frente, a gente tendo notícias um pouco mais positivas aqui dentro do nosso país, a gente possa ver esse mercado se acalmar um pouco, tá? Ao longo dos próximos meses aí. Mas, repito, a gente vai ficar ainda muito dependente do cenário externo para isso, tá? Em Comodoro, região oeste de Mato Grosso, agricultores e pecuaristas estão tirando dinheiro do próprio bolso para conseguir transportar grãos e gado por uma estrada do município. Eles estão investindo para melhorar essa estrada. Eles dizem que há 3 anos o poder público não faz a manutenção nessa região. Vamos até Cuiabá, Mato Grosso, onde o Luiz Patroni tem os detalhes e vale lembrar, não é, Luiz Patroni, que lá no estado, em Mato Grosso, os produtores pagam o FETAB, que é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação. O governo repassa parte deste dinheiro para as prefeituras, mas pelo jeito o recurso não está chegando ao interesse que se propõe. É isto? Boa tarde. Pois é, Kellen, boa tarde para você, boa tarde a todos, né? Infelizmente, essa é a realidade, né, sentida pelos produtores aí de várias regiões do estado. A gente reporta isso várias vezes aqui, em especial agora nesse caso que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, justamente lá dos produtores, né, de Comodoro, no oeste do estado, como você bem colocou, né? Os produtores, a história deles é a seguinte: essa região onde eles estão, conhecida como o Vale do Guaporé, é uma região que pertencia ali, uma grande fazenda, a Fazenda Boi Gordo, que foi leiloada há cerca de 3 anos, lá no final de 2017. Aí vários produtores, é claro, acabaram adquirindo terras ali e iniciando um grande processo de produção, né, agrícola, né, conversão de áreas de pasto em agricultura e também uma pecuária muito forte ali naquela região. São cerca de 25 mil hectares de lavouras já e cerca de 100 mil hectares de pasto, né, ou seja, uma pecuária também extremamente forte. E os produtores têm que escoar toda essa produção por apenas uma estrada municipal conhecida como Estrada da Baiana. A outra alternativa seria passar por meio de uma reserva indígena, mas a situação por lá da estrada é ainda pior do que a que a gente vai ver nas imagens agora. A gente preparou um relato com as informações enviadas pelos produtores aqui para a nossa equipe, para o nosso repórter Pedro Silvestre, aqui para a nossa equipe aqui de Cuiabá, e a gente construiu um material mostrando para o nosso telespectador qual é a realidade, qual a situação enfrentada por esses produtores. Olha só. A Estrada da Baiana, como é conhecida na região, é a principal rota para o escoamento dos grãos produzidos em fazendas que somam 25 mil hectares de lavouras, além de ser rota para o transporte do rebanho de propriedades que possuem juntas 100 mil hectares de pasto. São 52 quilômetros de chão que ligam estas fazendas à BR-174. Os produtores dizem que há 3 anos precisam tirar dinheiro do bolso para manter a estrada em condições, arrumando pontes e garantindo a manutenção básica da pista. Eles já gastaram R$500 mil neste período. Só nos últimos 30 dias foram gastos cerca de R$50 mil apenas com as pontes. Colocamos aí esse ano as nossas máquinas, nos unimos aí com produtores aí do Vale do Guaporé para a gente consertar essas estradas. Então a gente está tendo essas despesas, que temos que tirar dinheiro do bolso para arrumar essas estradas, colocar máquina, colocar nossos operadores, colocar os funcionários, colocar as despesas de óleo diesel. E é um negócio que a gente precisa desse aporte, precisa desse apoio aí do município para a gente conseguir desempenhar e fazer nossas atividades melhores. Estamos aí gerando renda, gerando riqueza, gerando emprego para o município. Então a gente gostaria de ter um pouco esse aporte
da gestão aqui do município para a gente conseguir fazer o nosso trabalho e continuar desenvolvendo o município. Nesta semana, a precariedade da estrada causou mais perdas a um dos produtores da região. Uma das pontes não aguentou o peso desta colheitadeira nova, orçada em R$1,5 milhão. A máquina despencou e ficou com a estrutura bastante comprometida. Um prejuízo milionário para o agricultor. É uma situação muito complicada, né, Kellen? Vamos só relatar alguns pontos aqui. Primeiro, com relação ao que a gente viu no fim aí, nessa colheitadeira que despencou da ponte. A gente conversou com o Elton Zanella, que é o proprietário, né, dessa colheitadeira. O prejuízo dele estimado, Kellen, a gente viu que a colheitadeira era nova, né, cerca de R$1,5 milhão o valor orçado dela, ficou bastante destruída e ele calcula pelo menos R$500 mil devem ser gastos para conseguir consertar essa colheitadeira. Isso se ela não teve o eixo ali empenado, né? Se ela ficou empenada, claro, ele vai ter todo esse prejuízo aí como total. Além disso, essa máquina seria utilizada para ajudar na colheita da propriedade dele, ali no município, que tem cerca de 8.300 hectares de soja, que ela colheria, pelas contas dele, cerca de 1.000 hectares. Não vai conseguir, evidentemente, colher essa área. Vai ter que terceirizar essa colheita, gastando aí mais uns 300. Perdemos a conexão com o Luiz Patroni, daqui a pouquinho a gente retoma. Eu acho que o Patroni voltou, é isso? A gente precisa então encerrar por causa da questão técnica. Patroni, só a última questão, a posição da prefeitura. Você tem? Exatamente, Kellen. Temos sim. Conversamos com o Jefferson Ferreira Gomes, é o prefeito ali do município. Ele disse que tem investido recursos sim nessa estrada, que, é claro, os produtores estão ajudando, mas que a prefeitura está também fazendo a parte dela, isso na avaliação da prefeitura. Gastou, segundo o prefeito, nos últimos 3 anos, cerca de R$1 milhão ali nessa estrada, que é considerada uma estrada prioritária, segundo a gestão municipal. Com relação aos recursos do FETAB, Kellen, ele disse que a prefeitura espera receber agora em 2020 cerca de R$2 milhões de FETAB. Recebe por mês entre 130 e 150 mil reais. E que, segundo o prefeito, esse dinheiro não é suficiente nem para dar conta das rodovias estaduais. São 2 MTs ali que passam por Comodoro e que esse dinheiro seria insuficiente. Por isso, não há dinheiro do FETAB indo necessariamente para essa rodovia municipal. É uma situação que a prefeitura também reclama da falta de recurso, mas é claro, quem reclama mais são os produtores que precisam pagar o FETAB e tirar dinheiro do bolso para conseguir trafegar para uma estrada tão ruim quanto essa que a gente viu, Kellen. O Departamento de Agricultura americano elevou as estimativas de área plantada de grãos na safra 2021 nos Estados Unidos. A expectativa é de que o milho alcance 38 milhões de hectares, o que representa um aumento de 5% em relação ao ciclo anterior. Já para a soja, a previsão é de 34 milhões e 400 mil hectares, um crescimento de 12% em relação à temporada anterior. Vamos aos detalhes com o Marcos Araújo, analista de mercado da Agriinvest Commodities. Marcos, boa tarde. O USDA elevou a previsão de área plantada dos grãos nos Estados Unidos. É por isso que o preço na Bolsa de Chicago cai hoje? Olá, Kelly. Muito boa tarde a todos. Os números da intenção de plantio divulgados pelo Fórum do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vieram acima do que o mercado esperava e isso repercute nesse momento negativamente sobre a soja e o milho também na Bolsa de Chicago. Detalha para a gente um pouco mais do perfil da safra norte-americana, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou hoje. Aumenta a área da soja, aumenta a área do milho. Isso é reflexo do quê, Marcos? Bom, é importante nós falarmos que esse ano, agora 2020, a expectativa é de que a área de milho e soja juntas, combinadas, aumente 5,3 milhões de hectares. Lembrando que o ano passado foi a primavera mais chuvosa em 125 anos, deixou-se de plantar 5 milhões de hectares nos Estados Unidos entre soja e milho. O que nós temos que monitorar, se confirmar essa área de plantio, numa condição de clima normal, a produção norte-americana de milho tem um potencial de aumento de 35 milhões de toneladas em relação à safra anterior. Já para a soja, um aumento de praticamente 18 milhões de toneladas em relação à safra anterior. A soja americana esse ano tem um potencial de produção na casa de 114 milhões de toneladas contra 96 no ano passado. Ou seja, Kellen, nós estamos muito dependentes do programa de exportação dos Estados Unidos, para que esse programa aumente e, consequentemente, ocorra um enxugamento de estoques de soja, principalmente, porque Chicago, daí sim, deve se comportar numa alta considerável.
Você está dizendo que o aumento de área nos Estados Unidos é um fator baixista para preço na Bolsa de Chicago e vai impactar preço na safra 2021 ao brasileiro, caso os Estados Unidos não incrementem as exportações que foram danificadas, por exemplo, pelas tensões com a China, fruto da guerra comercial. Esse vai ser o drive principal, exportar mais para compensar o potencial de alta previsto por esse incremento de área? Exatamente, Kelly. Em paralelo também, isso daí nós tivemos a peste suína, que já fez um estrago na produção de suíno na China. Temos que estar monitorando agora também a questão da gripe aviária e, claro, o coronavírus, que deve estar impactando no PIB da economia global, e isso daí deve repercutir numa menor demanda. Mas, claro, também vale a pena lembrar, Kelly, que esse ano o mercado vai ficar muito sensível, porque se houver alguma quebra de produtividade da soja nos Estados Unidos, deixa o quadro americano, que essa demanda, muito apertado. E a soja deve ser a líder de uma eventual rally de alta das commodities agrícolas. E o milho, por ter um grande estoque de passagem, esse daí deve seguir na carona da soja, acompanhando o líder que deve ser a soja, na nossa opinião. Dado o cenário de que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos prevê esse aumento nas áreas de grãos, dado o cenário de que aqui no Brasil o dólar está mirando 4,40, o produtor brasileiro hoje tem que fechar negócio para a safra 2021, fechar negócio na 19/20 ou esperar essa onda passar e decidir tudo isso depois? Kelly, o produtor da safra 19/20, que vai ter que vender a soja entre agora até abril, nós temos que observar esse bom momento dos prêmios internos no Brasil, muito valorizados em função também da redução do frete marítimo. Então, nesse momento, para quem tem que fazer uma venda de soja disponível até abril, é um bom momento. Já falando de médio para longo prazo, principalmente da safra 21, o produtor, a decisão de venda desse produtor rural tem que ser baseada principalmente na lucratividade. Tivemos clientes nossos agora do oeste da Bahia fazendo venda futura da soja para maio de 2021 em Luiz Eduardo Magalhães a R$ 80 uma saca, o que sem dúvida garante uma excelente rentabilidade para a sojicultura na próxima temporada. Para encerrar, câmbio, há uma incerteza em relação à continuidade ou não deste fôlego nas altas da moeda norte-americana. Precisamos, então, observar com mais atenção os prêmios nos portos. Você disse que há um momento positivo. Quanto que está o prêmio e se há uma tendência de continuidade nesse fator mais elevado de preço que você mencionou? Os prêmios no Brasil, eles tiveram uma alta agora, bem alta, né, em função da diminuição dos fretes marítimos. Estamos vendo agora uma recuperação de 1 a 2 dólares no prêmio dos fretes marítimos e a soja brasileira está no mesmo nível da soja americana, o que dá ao chinês um poder de barganha. Por isso, recentemente, os prêmios caíram aqui no Brasil, Kelly. Mas a tendência natural ao longo do ano, com o consumo e escassez de soja aqui no Brasil, é natural que os prêmios aqui no Brasil se elevem. Bom, então você está dizendo que o prêmio pode se elevar, Bolsa de Chicago ainda vai ficar dependente dessas questões relativas à safra americana, guerra comercial, coronavírus e aqui dentro a incerteza do dólar. De qualquer forma, você disse que já tem gente fechando negócios para aproveitar o cenário prioritariamente de câmbio e prêmio em alta. É assim que a gente resume a nossa conversa? Sim, Karen. É os nossos 4 pilares de comercialização. Para o produtor rural, mais importante que ficar avaliando a chance do mercado é ele garantir o lucro. E, sem dúvida, os patamares de preço para 2021, como eu citei, o oeste da Bahia, a R$ 80 a saca, garante um lucro de quase R$ 2.000 por hectare para os produtores de alta tecnologia. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.